Desde que o homem é homem, a arte acompanha sua história. Das pinturas rupestres, às danças e rituais de grupos. Da representação através do teatro ao artesanato feito por mãos cuidadosas. No Sala de Convidados de hoje vamos falar sobre arte e saúde, sobre como as expressões artísticas podem ajudar na busca por uma vida mais saudável. O Sala de Convidados está começando agora. Para conversar com a gente estão no estúdio Ângela Filippini, arte terapeuta, Marlene Duarte Santos, oficineira do Centro de Apoio Psicossocial João Ferreira Filho, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, e Nelide Almeida, psicóloga, fundadora do coletivo carnavalesco Tapirando, Pirado, Pirou. E você também é nosso convidado para pirar. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize nosso site canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Afinal, o que é arte e o que ela tem a ver com a nossa saúde? Difícil conceituar a arte. No Google são 22 definições, mas a mais interessante fala de sua origem etimológica. Do latim, artes significa maneira de ser ou de agir, habilidade natural ou adquirida. Já para o pesquisador Paulo Amarante, que atua no campo da saúde mental, a arte pode ser tudo, pois é cultura. Não há uma definição de arte. Existem milhares de definições de arte. Você pega na filosofia, nos artistas, nas culturas, nos povos. A arte, ela não tem um significado, nem deveria ter única, porque ela simboliza as várias formas de representação que o homem, enquanto sujeito individual, enquanto coletivo, faz da vida, da história, da sua biografia, da história do seu povo, da sua tradição. Atribuir significados. Foi dessa forma que o psiquiatra suíço Jung passou a utilizar a arte como instrumento terapêutico. Na década de 20, ele descobriu que as imagens produzidas por pessoas podiam ser usadas como representações do inconsciente pessoal e coletivo. No Brasil, o pensamento de Jung influenciou pessoas como Nise da Silveira, psiquiatra que revolucionou o tratamento de saúde mental no país. A história de Nise ganhou até um filme que conta um pouco dessa trajetória de resistência, transformar uma realidade violenta e mostrar como a arte pode ser uma importante aliada na qualidade de vida de pessoas que vivem com transtornos psiquiátricos. Paulo Amarante conta que foi amigo de Nise, mas que ia além em algumas questões. Para ele, a arte pode e deve ser um instrumento em tratamentos de saúde mental, mas não pode nunca ser reduzida à função clínica. Você fala em arte-terapia, a grande tendência é você adequar determinadas técnicas, procedimentos. A arte passa a ser prescrita como a melhor forma de participação, etc. Isso é aprisionar o potencial da arte, é perder exatamente o que ela tem de potência, de criação de significado, de subjetividade, né? Então, quem escolhe a arte não é um terapeuta, quem escolhe a quantidade de vezes, o tipo de arte, o significado, são as pessoas. A arte não tem lugar. Ela não deveria estar restrita a um tipo de pessoa ou espaço. A arte é uma manifestação livre e criativa de humanidade. Nesse sentido, a arte é saúde. A arte é pública. É o que ensina desde a década de 80 o teatrólogo Amir Haddad, diretor do grupo de teatro Tá na Rua, do Rio de Janeiro. Para ele, a arte é essencialmente livre e é justamente por isso que ela é uma manifestação de saúde pública. A arte sempre foi uma forma de viver, uma manifestação de vida, a manifestação do que cada um de nós tem de melhor. Aquilo que você exerce além do seu cotidiano, além da sua possibilidade mínima de sobrevivência, uma sobrevivência espiritual. O ser humano tem isso.
né? Nós todos somos artistas. Ser artista não é um privilégio de uma poucas pessoas, é um direito de cidadania. Questionado sobre a arte favorecer a cura, Amir responde que depende do que se entende por cura. Se cura remete à doença e se entendemos que o direito à livre manifestação e à cidadania vem sendo ameaçados nos últimos anos, podemos dizer que sim, a arte pode curar, assim como a falta dela pode adoecer. Eu acredito em arte cura, mas eu acho que uma pessoa que tem uma vida cultural intensa, o país que tem uma vida cultural intensa, tem muito mais possibilidade de saúde do que o outro que não tem, que vive oprimido, deprimido. Nós estamos com nível de saúde pública muito baixo, muito baixo. Então, se há abertura, se há vida cultural, se a alegria se manifesta, se o desejo se manifesta, se a possibilidade de se expressar se manifesta, a cidade tem outra qualidade. Se não se manifesta, ela fica doente. Feliz de um país que tem Paulo Amarante e Amir Haddad, né, para nos conceituar ou tentar conceituar a arte, porque ela sempre escapa, né? E é bom que ela escape. Então, já que eles ficaram com essa árdua tarefa de conceituar, para vocês eu vou começar perguntando uma outra coisa, que é como que a arte impactou a vida de cada uma. Como que ela entra na história de vida ou até na profissão e faz uma revolução nas suas histórias pessoais? Então, além de ser terapeuta, eu sou artista plástica. E a arte, ela permite que eu tenha liberdade de expressar o que eu sinto da maneira que me parece melhor num determinado momento. E assim, eu aproveito para dizer que a arte-terapia, ela não é uma prescrição, nem ela aprisiona nenhum cliente, apenas nós propiciamos núcleos de criação para que as pessoas possam se expressar com a maior liberdade que elas tenham, com o material que for mais adequado para elas, assim como eu, como artista, também posso fazer. E isso tem transformado minha vida ao longo dos anos. E segue transformando, né? E segue transformando. Marlene. Então, pois é. Eu acho que para mim, assim, como alagoana, a gente já nasce fazendo arte, né? O nordestino ele tem que ser muito artista para sobreviver a cada dia. E aqui, hoje, eu aprendi a conviver com os pacientes. Os pacientes aqui foram meus professores, a minha escola foi no trabalho, né? Já tem 15 anos que eu estou convivendo com essa clientela. E aí é um aprendizado todo dia. E isso me faz assim um enriquecimento, né? Uma vontade de cada vez mais ficar ali com eles, né? Aprendendo e criando também, porque vai fluindo um monte de ideias, não é? Então, eu vou defender também essa tese que a arte é cura, né? Um pouco assim, entendendo que para a gente fazer essa equação de arte é cura, a gente tem que emancipar a arte, no sentido de trazer o seu potencial criativo para a transformação das pessoas, para a expressão da sua vida interna, né? Das suas feridas internas. Então, emancipar a arte e também emancipar o conceito de cura. A ideia de cura não tem que ser uma ideia fechada, uma ideia estática. Uma pessoa curada é uma pessoa perfeita. Uma pessoa curada, a gente pode dizer que uma pessoa curada é uma pessoa que se pacificou. Ela está pacificada, ela construiu a sua história, ela buscou a sua história e, digamos assim, sedimentou a sua história. Agora, a arte é uma excelente ferramenta para a gente passar por esse processo de cura, de construção da sua história, de pacificação. Então, me parece que a gente tem um trabalho assim, muito grande também de reconstrução desses conceitos. E do ponto de vista do meu trabalho assim, com a arte, no campo da saúde mental, foi fundamental para mim. Assim. Foi uma reconciliação com o campo da clínica, com o campo da perspectiva de você estar com o paciente numa outra forma, num outro modelo, que não está calcado nessa ideia biomédica, né, de um contrato fechado. Então, tem sido um espaço também de alegria. Que eu acho que é isso que o Amir fala quando fala que não é prescritivo, que você reforça aqui, né? E vocês usaram palavras como liberdade, aprendizado, emancipação, e você acaba falando de paz,
que é tão importante, são conceitos que a gente acaba na correria do dia a dia, deixando em segundo plano, se é que eles são lembrados na vida da gente, que são possíveis de alcançar. E a arte sempre é uma forma de nos aproximar disso, né? Mesmo sem chegar a um ponto final, porque ela não pretende chegar a um ponto final. Talvez nisso ela se assemelhe ao seu pensamento sobre cura. Não é um ponto final. Não, né? é um ponto final. É um estado... É um ponto inicial. É um ponto inicial. E um estado que te permite chegar em outros lugares. Né? E dentro do campo, assim, se me permite falar, dentro do campo da história da saúde mental, da história da psiquiatria, a arte, ela é um elemento revelador da condição humana, mesmo. Assim, a história do Bispo do Rosário, né, que é uma história bem emblemática do nosso país. Um cidadão ficou preso durante 40 anos e ali ele reconstruiu o mundo a partir dos recursos que ele tinha, né, num grande manicômio, na colônia Genino Moreira. E o quanto que ele transformou a vida dele numa estética, né, numa invenção de um novo mundo. Então, quer dizer, é tanta beleza que a gente tem. Quando a gente... uma estética que é potente até hoje. Muito né? potente. Quando a gente entra em contato com a obra do Arthur Bispo do Rosário, a gente se modifica, se mexe. Né? Exatamente. Agora, é interessante você lembrar isso, também foi falado aqui da Nise, e a Nise, a relação dela com Jung, das resistências que se encontra quando muitas vezes se quer trazer a arte como uma forma de atingir esses lugares todos que a gente está falando aqui. Porque por mais que a gente esteja já falando isso, não é comum as pessoas entenderem a arte dessa forma, né? Ainda é preciso enfrentar resistências, né? Creio que houve um progresso, não? Quando, em janeiro do ano passado, o próprio Ministério da Saúde fez uma portaria considerando o trabalho de arte-terapia, o MAPIX, né? Uma prática integrativa e complementar de saúde que pode ser utilizada na atenção primária do SUS. Então, isso abriu, assim, um grande portal. A questão é como ter recursos concretos para implementar essa possibilidade de geração de saúde. E eu queria, assim, complementar uma coisa que você falou, porque você lembrou do bispo, né, e que o bispo estava aprisionado, e eu queria trazer como exemplo, que é na minha prática, porque sou especializada em envelhecimento, o idoso, quando está prisioneiro dentro de uma instituição de longa permanência, porque lá eles estão prisioneiros, afastados de suas famílias, de seus objetos cotidianos, de seus animais domésticos, e você proporciona a eles uma experiência criativa, até o estado fisiológico deles muda. Então, você começa a trabalhar com o idoso, ele está lá com a cabecinha caída, está perdendo potencialidades cognitivas. O trabalho expressivo, porque quando a gente fala em arte, a gente está falando de criatividade e expressividade, num sentido bem amplo. E a mudança é visível em 2 ou 3 meses, até a postura deles muda, né? E menos queixas de correlatos fisiológicos como dor, né? Dispersões, dificuldades de comunicação. Então, é um processo extremamente potente em sua possibilidade de transformação. E essa história também, a do bispo, implica o corpo, né? Que é importante a gente falar que a arte traz o corpo para a cena, né? Coloca o corpo em relação à vida e em contraste a essa tendência que a gente vai tendo, né? De se não cuidar, que o corpo ele vai... E com isso a saúde vai indo embora, né? A arte é um dos elementos que faz com que o corpo renasça, se sinta produtivo, né? Você vê isso no seu cotidiano também? Isso, é tanto que tem os pintores com a boca, porque eles não têm o braço, com os pés. Né? Então, ela vai dando uma possibilidade daquele paciente, né, estar na vida. Superar, né? Superar, é superação. E na saúde mental, isso assim a gente vive todos os dias, né? O paciente, ele não se relaciona, ele não faz vínculo, e através dessa convivência e nas oficinas, ele, em pouco tempo, ele já está se relacionando, ele está falando dele para os outros, né? E também da saúde dele, que tem coisas que nem para o médico ele passa, mas nas oficinas eles passam, né? Através da escrita, do desenho, de qualquer um outro trabalho, da costura, do bordado. É bem verdade que eles preferem muito, né, a questão da pintura. Pintura e desenho, acho que mexer com pincel, com as cores, eu acho que isso fascina muito eles. Né? Quando criança também, né? É uma primeira forma, forma de expressão que vai acompanhando a gente, né?
Por isso que é tão ligado com o inconsciente, como eles já nos inconsciente. presentearam, né? Eu acho assim, Renato, que essa resistência, né, que dificulta a gente entender a relação da arte com a saúde, me parece que tem muito a ver com essa captura da arte pelo mercado, não é? E pela ideia que a arte, cabe ao sujeito contemplar a arte, né? Então, aí são as galerias, são os museus, né? E todo um mercado, né, de valorização dessa ou daquela arte. E o sujeito ali como um lugar de consumidor dessa arte. Quando, na verdade, quando a gente pensa a arte nesse sentido do criativo, da expressividade, é uma outra dimensão do humano, não é? A introdução, né, à arte rupestre, né? Essa necessidade que o ser humano tem de contar a sua realidade, de transpor a sua realidade. E a arte, então, é esse elemento que permite isso. Agora, eu acho que nos cabe também, como pessoas interessadas nesse campo, fazer essa libertação do conceito de arte, né? Nem deixá-la aprisionada pelo mercado, nem tampouco nessa ideia de que está restrita a uma concepção biomédica, não é, né? Quando a gente faz essa tradução da arte para a cultura e a gente transforma isso em ferramentas de trabalho, eu acho que a gente consegue reconstruir essas identidades, né? Reconstruir essa colocação da loucura na sociedade. Então, me parece que a gente tem um trabalho aí também, um desafio conceitual para fazer. Mas dentro desse desafio eu queria trazer uma outra dimensão, né? Tem essa dimensão importantíssima que você trouxe da arte como mercado, que acaba, inclusive, muitas vezes afastando as pessoas da arte, achando que aquilo não lhes diz respeito. Tem essa arte que pode ser usada nas diversas terapias e ela é esse fator de superação e de cura, por que não? De liberdade, né? Mas tem uma arte que é cotidiana, que está e deveria estar próximas de todos nós. E eu percebo neste país que a gente está se afastando disso como cidadãos agora, não falando propriamente de pacientes de saúde mental, né? Falando como nós, como cidadãos, no dia a dia. E de como isso, a Mir fala isso, né? Como isso impacta na saúde de uma cidade, como isso impacta na saúde de um país. E de como que você está pensando em saúde coletiva, saúde pública, de como que seria importante essa retomada do sujeito comum. Sim. Em relação à arte. Talvez a gente pudesse reaprender com a nossa população nativa, porque uma das nações indígenas aqui do Brasil diz que arte é auareté, feito com vida. Então, é isso. A arte, na realidade, é a vida cotidiana. E se nós resgatarmos os costumes das culturas primordiais e não primitivas, porque primitivas também é um conceito que desqualifica, mas primordiais, elas começaram antes, não? As pessoas dançavam, elas pintavam o corpo, elas faziam cerâmica, elas faziam adereços, não precisava ter escolas, né? Isso era cotidiano, né? Isso era cotidiano. No meio da vida, né? É a arte feita com vida, feita com energia vital. O mesmo nas culturas africanas, né? Sim, algumas que ainda conseguem manter, porque ainda não foram dilapidados pelos interesses do capital. Né? Mas se a gente pensar nessas culturas primordiais, dentro dessa percepção questionável de que somos formados por essas três raças, né? O branco, o negro e o índio, as culturas primordiais indígenas e africanas traziam a arte dentro do seu cotidiano, né? E como uma relação direta com a saúde, com a cura, né? Com os rituais que a gente foi perdendo ao longo do tempo, né? Como eles são importantes. Com a naturalidade, simplesmente, né? É assim, ninguém precisava pedir licença ou ficar preocupado com o resultado. As pessoas simplesmente faziam porque era natural fazer, né? Era natural modelar, era natural pintar, era natural arrumar o cabelo, colocar uns adereços. Não havia a competitividade, nem a venda. Era uma vida cotidiana. Você falou um pouco disso quando você falou do nordestino, né? Que é um povo que traz a arte mais presente no dia a dia. Quando a gente visita o Nordeste, a gente percebe isso também, né? Vai desde os cordéis ao barro, né? As cordas, os nós, os bordados, né? Que são maravilhosos. Então, eu acho que, de uma certa maneira, todos nós brasileiros já trazemos uma genética artística, né, consigo, né? Desde que o homem é homem, como fala ali, né? Que a arte já nasce junto. Então, e de acordo com a região que você nasce, você já tem uma possibilidade de perceber, né, isso, essa gratuidade que a natureza nos traz, né?
Talvez a dureza do cotidiano, aí falando bem do contemporâneo, né? Dos dias de hoje. Tem a ver com uma precarização da vida, né, em muitas dimensões. Quando a gente pensa, né, por exemplo, o transporte público, quanto tempo uma pessoa, um trabalhador, uma trabalhadora leva no transporte público para chegar até o trabalho, quando tem o trabalho, e para voltar para sua casa. Então, o tempo ele é todo esgotado para funções, né, da sobrevivência, restando muito pouco tempo livre, porque a arte também, me parece, né, a questão da criatividade, ela precisa muito do tempo livre, o tempo ocioso, né? O tempo que não está ocupado para fazer alguma coisa que tem que prestar contas a. Então, esse tempo livre, numa sociedade, nesse momento que a gente está vendo no Brasil, de relações muito precarizadas, da sobrevivência mesmo, né? Vide a greve recente dos caminhoneiros, né? Me parece que essa relação da arte com a saúde, ela fica mais difícil da gente acessar. Até a própria ideia de tempo livre, ela é meio demonizada, né? Como também. se você tivesse que estar o tempo inteiro produzindo alguma coisa, Exatamente. Senão já surgem termos, adjetivos, né? Exato. Quando o tempo livre é o tempo para você entrar em contato consigo mesmo, que é uma coisa, inclusive, que falta muito. Né? E aí a gente vai vendo esses adoecimentos. E, além disso, o olhar só sobre o outro, né? Como se o outro isso, o outro aquilo, que trouxe essa cultura de ódio que a gente está vivendo. E não totalmente, mas, né, numa dimensão preocupante já. A arte é um antídoto para isso tudo, né? Isso é verdade. Certamente é, porque entre alguns dos seus múltiplos benefícios, fortalece a identidade e a autonomia expressiva. Então, talvez valesse se perguntar por que tanto interesse em retirar a arte dos currículos? Por que precarizar as secretarias de cultura? Por que retirar exposições que estão tendo sucesso de público para proteger sabe-se lá quem de sabe-se lá o quê, não é? Então, eu acho que essas perguntas, elas se movem, não? Elas pairam. A quem interessa enfraquecer o processo criativo, a comunicação artística, a serviço de que está isso? O pensar livre, né? Essa questão é super importante que a Angela colocou, né? Essa reforma curricular que tira as humanidades e tira as artes do campo do conhecimento humano, que a gente pode até entender que é um campo técnico, né? A arte, né? Entendendo como... Tecné é o início da arte, né? É intervenção no real, né? As ciências humanas, elas intervêm no real. Então, a retirada desses conteúdos, que são conteúdos ligados à ideia de emancipação, de pensamento crítico, essa pergunta é ótima. A que serve isso? Que modelo de sociedade a gente está construindo para as gerações futuras? É quase que um pouco triste, assim, meio difícil da gente lidar com essa situação, né? O quanto que a gente precisa agora se mobilizar para defender uma outra educação pública, de qualidade, e que emancipe, né, as gerações, e não que torne os elementos tão mecanizados em torno dessa ideia da produção, né? Então, me parece que, mais uma vez, assim, talvez a arte seja um elemento aí também de reconstrução desse lugar. Estou vendo aqui, tem uma pessoa que fez uma pergunta que se remete à época da ditadura no Brasil. Vou fazer no próximo bloco. Mas é interessante pegar esses questionamentos que vocês estão trazendo para a gente ir para o intervalo pensando por que justamente esses governos que são mais autoritários têm realmente na arte, na cultura, inimigos. Né? Por que será? Por que será? Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo. Não sai daí, a gente volta já. Sala de Convidados está de volta, conversando sobre arte e saúde. Nossas convidadas são Ângela Filippini, arteterapeuta, Marlene Duarte Santos, oficineira do Centro de Apoio Psicossocial João Ferreira Filho, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, e Nelly de Almeida, psicóloga, fundadora do coletivo carnavalesco Tapirando Pirado Pirou. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize nosso site, canalsaude.fiocruz.br, ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Arte e psicologia unidas na busca por saúde.
é a arte-terapia, mais uma prática incluída nas práticas integrativas e complementares em saúde do SUS. Com ou sem validação técnico-científica, a arte fala de identidade, cultura, qualidade de vida, saúde. Não foi à toa que a arte-terapia foi incluída nas práticas integrativas e complementares em saúde do SUS. Dança circular, biodança, artesanato, cinema, pintura, música passaram a fazer parte das opções terapêuticas para usuários do SUS. Uma inclusão que está de acordo com o que hoje é preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Mas o que é arte-terapia e como pode ser aplicada em saúde pública? Está na cartilha do SUS. A arte-terapia inclui o desenvolvimento e aplicação das artes, criatividade e imaginação como agentes de prevenção e promoção da saúde. Além disso, a expressão artística pode favorecer a comunicação de desconfortos, às vezes difíceis de comunicar, melhorando a resolutividade de diversos tratamentos. Na saúde mental, por exemplo, a arte foi um importante instrumento para a reforma psiquiátrica. Fazendo com que a sociedade possa ver a forma como nós os vemos. Eles nos demonstram a forma, nos devolvem a forma como... Isso é transformador da nossa forma de ver. Os CAPs, Centros de Apoio Psicossocial, que foram instituídos no SUS como resultado dessa reforma, hoje são importantes meios de se promover ou acessar este tipo de terapia. Muitas unidades utilizam a música como prática, por exemplo. Nesta, que fica na cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul, uma oficina de música formada por profissionais de saúde acabou resultando na gravação de um CD em 2014. Como vai ser o nome desse CD? Tem que ser algo emblemático, né? A gente se identifica muito aqui com a música do Raul Seixas, Maluco, beleza. Então vamos usar esse Maluco em concert. Tem os 3 tenores em concert, orquestra, não sei quem em concert. Então, Maluco em concert. De Malucos Beleza a blocos de carnaval, usuários do SUS podem desenhar e esculpir. Esculpir a si mesmos. Podem compor, cantar e muitos são reconhecidos por suas composições e produções. Quem foi que nunca desequilibrou? Se a arte sozinha não cura, talvez ela seja um caminho para o bem viver, para a busca e a transformação. Ela própria é a argumentação, ela é o meio para mudar a cultura como fim. A arte como meio, a arte como fim. Quem foi que nunca pirou? Tá pirando, tá pirado, pirou. Quem foi que nunca... Dá vontade de seguir cantando aqui, né? A loucura também é um termo difícil de conceituar, também é um termo que ao longo do tempo foi passando por várias revisões. Quando os dois conceitos, arte e loucura, se juntam, coisas incríveis acontecem, né? Alguém quer comentar um pouquinho da matéria? Bom, quando é colocado que às vezes não há comprovação científica, né, dos benefícios da arte, há comprovações científicas. Desde 1995, na área de neurociência, há pesquisas muito bem fundamentadas, falando da liberação de neurotransmissores, os chamados do bem, né? Endorfina, serotonina, dopamina, no exercício das atividades criativas. E dentro da neurociência, no campo da neuroestética, estudos muito interessantes do que acontece com a nossa fisiologia quando a gente vê imagens e quando a gente produz imagens. Então, há comprovação científica, sim, né? E há comprovações que não são científicas, que são do sentimento, que são do afeto e que são da liberdade. A gente pode juntar as duas ou cada um aquela que prefira mais. Mesmo porque essas comprovações que a neurociência agora chegou, o pessoal de teatro já fala há muito tempo. Mais de um século que já vem sendo falado por Grotowski, por Artaud, por todas as pessoas que falaram. Agora a neurociência ratifica, né? Se é preciso comprovação científica, aí está. Aí temos.
Tem até que a música, seria impossível viver sem a música, né? Ter vida sem música. Tem até quem fala assim. Eu acho que é isso. A arte, ela vai criando e recriando todo dia dentro da gente, dentro do espaço que a gente vive, né? E como isso é fundamental para a saúde. Fundamental para a saúde. Trazendo a questão que eu falei aqui no bloco anterior, Bernardo Costa de São Paulo. Na época da ditadura militar no Brasil, empresarial militar no Brasil, a arte foi um importantíssimo instrumento de resistência. Quantas obras maravilhosas surgiram na música, no teatro. Vocês acham que esse uso político é também a busca da saúde? Bernardo Costa de São Paulo. Acho fundamental essa pergunta e fundamental essa vinculação entre arte e política, né? No sentido que a arte, ela pode ser uma ocupação política dos espaços da cidade, dos espaços da resistência, dos espaços por luta por liberdade. Então, assim, dentro lá da nossa experiência do coletivo carnavalesco, Tapirão do Pirá do Pirô, né, o nosso bloco, é muito evidente isso. As evidências, elas saltam os olhos, não é? Porque o bloco é de 2005, já tem um tempo de existência, né, ocupando a Avenida Pasteur, uma avenida importante, né, da zona sul do Rio de Janeiro, onde foi construído o primeiro hospício, né, da América Latina. E a gente passa ali, né, com o nosso samba, ocupando esse espaço. E o quanto que isso é político, é essencialmente o conceito da política, né, da polis, né, tá na cidade, está reconstruindo esse lugar da loucura. Isso é fundamental, né, e é muito positivo. A impressão que dá, assim, né, da gente que vai trabalhando ali nesse campo da cultura, da arte, saúde mental, como que é um potencial para desconstruir o estigma, né? E no caso da loucura, é um estigma muito pesado, muito forte. E na medida que a gente vai ocupando os espaços da cidade, ocupando a cultura, e uma cultura muito importante, que é a cultura do samba, né? A cultura do carnaval, como que também a loucura ela vai se colocando num outro lugar, né? Então, a gente tem, assim, vivenciado lá no Tapirando grandes transformações, que eu entendo que são transformações políticas. E é interessante, você falou disso, eu me lembrei das periferias das grandes cidades, como a arte está ligada à política, está ligada à identidade, está ligada à ocupação do espaço urbano, grandes parcelas que foram excluídas tradicionalmente ao longo da história e que agora reivindicam o seu espaço através, claro, de um discurso super coerente, mas também muito através da arte. E como isso faz bem para uma cidade, né? Para a gente entender as cidades mais amplas de todos, não apenas daquelas partes mais valorizadas comercialmente. Né? Sim, o grafite, eu acho que teve uma época que era um crime inafiançável, não é verdade? E agora você vê o grafite transformando áreas urbanas, né, cinzentas, sujas, eventualmente violentas, e trazendo a cor, né, uma alegria, uma vitalidade e um prazer estético, né? E ao mesmo tempo, governos que não dialogam com a sua população, muitas vezes... Pinta tudo de cinza. Exatamente. Vários tons de cinza. O profeta gentileza, né? Mas aqui em nossa cidade, que começou em nossa cidade, temos lá no Porto Maravilha um belo grafite do Cobra, né? Que é um prazer estético da gente ver. Que agora está conhecido mundialmente, né? Mas é interessante você lembrar o Profeta Gentileza, porque ele é meio síntese disso tudo. Ele levou a arte dele para as ruas. Sozinho, ele ali, né, que era quase que solitário, né, no meio da multidão que passava e fazendo aquela grafia nos pilares da... E era uma performance, porque tinha a túnica, tinha as flores, né? Então, e nos ensinou uma coisa básica que a gente ainda não aprendeu, né? Que gentileza fundamental. Gentileza gera gentileza, né? Ele está lá insistindo cotidianamente. E foi um que se sustentou, né? Ele sustentou a sua parte assim, clínica, a sua loucura, né? Fazendo arte e deixando para nós aí, pelo menos esse chavão, gentileza gera gentileza, ninguém esquece. É interessante você falar isso, né? Sustentou a sua loucura. Sustentou a sua loucura, porque não podia ser normal, né? Ficar em uma escada pintando o muro sozinho, né? Com as cores verde e amarela. Num lugar inóspito, né? Num lugar assim. Enfim, ele deixou esse legado aí feito, né? Já virou até
tema de carnaval, tem algumas coisas. Eu, inclusive, tive o prazer de trabalhar em um CAPS que se chama Profeta Gentileza, lá em Campo Grande. E então, é isso, são os loucos de hoje, né? Os nossos loucos que nos dão subsídio para o trabalho, para ser alegre, né? E a arte como resistência. Como resistência. A Estamira, né, que estava lá naquele ambiente tão inóspito, né? E ela tinha aquela frase tão interessante que é: tudo que a gente imagina, na realidade, é. Isso é alta filosofia, né? Grandes filósofos já falaram isso, né? E foram colocados em lugares importantes, né? Ela precisa também desse lugar importante, né? É isso, são os nossos filósofos. Valdir de Assis, de Manaus. Na prática, como funciona a arte-terapia no SUS? Tem que passar por um médico? Pelo amor de Deus, não? Não tem. A questão, inclusive, justamente é essa, quando se encontra algumas resistências. Né? Assim, veja que sincronicidade feliz. Exatamente neste momento que a gente está vivendo aqui, está sendo votada em Brasília o PL 3416, que regulamenta a profissão do arte-terapeuta. É uma profissão autônoma, criativa, que traz cor na vida das pessoas e não precisamos de uma licença médica para exercer. Imagina o Sistema Único de Saúde, como é que isso se dialoga, assim, quando ele é colocado como uma prática, como ele é legitimado como uma prática integrativa? Vai ser a livre eleição do usuário que ele mesmo pede, que quer esse atendimento, ou eventualmente via equipes multiprofissionais. Não necessariamente pela autorização médica, não caberia. E é o que o Amir falou na matéria que você abriu falando, né? A arte não é prescrição, né? Você precisa de 14 quadros para ficar melhor, para você 2 músicas. Usar umas aquarelas. 5 doses de vermelho. Um pouco de azul, assim. Não é assim que funciona. E é interessante porque no momento que você diz, né? O próprio paciente, o cliente, né? Tem várias denominações. Ele, quando ele pede, ou seja, o sujeito é ele. Interagente. Interagente. Nem paciente, nem cliente. Aquele que interage com você. Melhor, né? Eu penso que sim. O interagente, né? Mas ele é o sujeito da sua própria relação com a vida, né? E aí a arte-terapia reforça isso, né? Então, tem um ponto importante que o professor Paulo Amarante citou, que é a questão da reforma psiquiátrica, né? E a arte dentro desse campo da reforma psiquiátrica. E tem os CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Nos centros, né, Marlene, assim, nos CAPs, tem muitas práticas artísticas, muitas, né? Porque eles estão estruturados nas oficinas. Então, são oficinas de desenho, de pintura, de artesanato, tem cerâmica também, então uma série de atividades, né? E o que a gente entende é que as políticas públicas precisam avançar nesse sentido. E eu acho que na atenção básica, né, a figura do arte-terapeuta é muito importante, saber que tem uma legislação caminhando nesse sentido, para dar corpo político, institucional a essas práticas. Então, no campo da reforma psiquiátrica, a gente tem defendido muito a ideia dos centros de convivência, que são dispositivos da saúde, dispositivos atravessados pelo campo da arte e da cultura. E, infelizmente, o Rio de Janeiro, ele não tem se destacado nesse campo, né? Ali no município existe apenas 3 centros de convivência, né? Localizados na Zona Norte, Zona Oeste, e no estado do Rio de Janeiro isso vai ao número de 6 centros de convivência, né? E a gente entende que precisa aumentar esses dispositivos, né? E tem legislação para isso, tem lugar para isso, é um dispositivo de cuidado. Especialmente trazendo o momento político que a gente vive novamente, as pessoas estão precisando mais. As pessoas estão entristecendo, consequentemente adoecendo. Então, é preciso mais ações de saúde. E de arte, né? Saúde, arte, cultura, né? Então, a gente tem discutido muito no campo das políticas públicas, a necessidade de ampliar o número desses dispositivos, centros de convivência, já foram referendados em várias conferências municipais, estaduais, nacionais, está dentro da política pública de saúde mental, e a gente precisa fazer avançar esse campo, né?
E avançando nesse sentido que também você falou no primeiro bloco, assim, a saúde, a arte no cotidiano, não é? Presente na vida cotidiana das pessoas. Nesse sentido, Jaqueline de Souza, aqui do Rio de Janeiro, tenho a impressão de que quando se fala em arte, o cidadão comum se afasta. É verdade. Na verdade, a arte é o dia a dia, é a observação de si e do externo, das formas da natureza, da forma como apresentamos um prato de comida, uma mesa posta, a nossa vestimenta, escolher a roupa com a qual vamos nos apresentar no hoje, é fazer arte. É interessante, né, partir desta arte, que é a arte cotidiana, para esta outra arte que a gente está falando aqui, que é a arte que vai permitir que você se expresse artisticamente também, além de cotidianamente. Eu acho que muitas vezes a amplitude do conceito não é que atrapalha, ela dificulta a gente entender, né? Mas, às vezes, o que atrapalha é as pessoas atrelarem, é uma questão estética, que eventualmente pode ser muito elitista, de determinados padrões de apresentação da forma, da imagem. E dentro do contexto da arte-terapia, é a expressão criativa da forma mais livre que o indivíduo puder exercitar. Então, a questão não é se ele vai fazer bonito, ou se ele sabe fazer arte. A questão básica é, ele precisa se permitir se expressar. A partir daí, tudo poderá fluir. Não tem nada a ver com vou fazer bonito ou vou fazer dentro daquela forma. Tem a ver com simplesmente eu posso e vou fazer. E tem a ver também, aí você falou da sincronicidade da votação, tem a ver também com profissionais capacitados que possam acompanhar esse processo, né, sempre estimulando, porque um profissional capacitado ele não determina, né? Ele estimula, ele orienta, propicia. E isso eu acho que é importante a gente falar, porque profissionais capacitados precisam ser valorizados, né? E aí a gente está falando de política, está falando de dia a dia, está falando de educação. De educação. Pois é. E está falando da profissão artista, que também há pouco tempo foi uma questão importante. De uma concepção de mundo, né? De uma concepção de sujeito. Eu acho que tudo isso a gente tem que colocar nas nossas preocupações, assim, e pensar dispositivos, pensar saídas, pensar estratégias. Para fortalecer, já que os dispositivos para enfraquecer já estão postos. A gente já está, né? Já temos a nossa corda. É uma disputa, temos que trabalhar nessa disputa. Agora vamos ver os dispositivos para fortalecer. No dia a dia, Marlene, como é que a gente pode falar um pouco nesse dia a dia e nessa transformação? A gente falou aqui, né, das comprovações científicas, mas do que se observa mesmo no dia a dia para a gente perceber essa potência da arte? Eu costumo dizer que no dia a dia fica quase que invisível. Essa arte do qual nós estamos falando, que é dentro da saúde, quando você não está dentro da saúde, você não vai perceber, só se passar por ela, né? Então, nós temos, assim, uma valorização ali dentro do trabalho dessas pessoas que dão, assim, a sua alma, né? São coisas que saem de dentro dele, trazendo para uma tela, trazendo para um tecido, trazendo para uma parede, mas que, ao mesmo tempo, ela se torna invisível. Né? Ninguém vê. Então, esses espaços como hoje, é muito importante a gente estar aqui falando disso, que pode ter um interesse, né, de que as pessoas descubram esses verdadeiros artistas que estão no dia a dia. Fica invisível no sentido de que a gente não conhece a arte que eles produzem. Não conhece a arte que produz, né? E mas a gente sente os efeitos, e sente os efeitos, né? Eles sentem os efeitos, mas assim não passa muito além do muro, né, dos muros, fica sempre... O Museu das Imagens do Inconsciente está lá para ser visitado cotidianamente no Engenho de Dentro, né? Engenho de Dentro. Com um acervo maravilhoso, de milhares de peças devidamente catalogadas para comprovar tudo isso que está sendo dito aqui. É um patrimônio da humanidade, é um grande museu, é belíssimo, é de encantar, assim, né? Conhecendo as obras ao longo de 30, 40 anos, né? Dos pacientes que por lá passaram, são verdadeiras obras-primas, né? E a Anísia é uma figura fenomenal mesmo, né? O filme é recomendado, né? Muito. Beatriz de Belo Horizonte, qual a formação do arte-terapeuta? Então, aqui no Brasil, é uma formação a nível de pós-graduação que pressupõe pelo menos 520 horas de treinamento específico. Aquela cartilha que foi veiculada, ela tem ali todas as indicações. A cartilha do Sistema Único de Saúde. Exatamente, porque ela vale para o Brasil inteiro, para outras coisas para além do SUS. Maria,
diz, olha, vou dizer para vocês que nesse momento só a arte me salva. Preciso cantar, declamar, costurar para me sentir viva. E isso eu descobri numa unidade de saúde da Tijuca, onde me juntei com um grupo de mulheres como eu. Olha. Graças a Deus este grupo apareceu na minha vida. Olha que legal. É isso, Olha. essa semana eu tive uma experiência assim, que a paciente falou, nossa, eu estou curada. Não? Estava simplesmente com um pincel, a gente tentando arrumar uma porta lá da unidade, né? Com as tintas, umas cores, ela escolheu e ela diz assim, eu estou curada hoje. Então, só por hoje, né? Eu já esqueci as vozes, eu já estou bem comigo, já volto para casa mais feliz. E aí a gente também, enquanto aquele facilitador, volta também para casa também contente, porque de alguma maneira você ajudou, né? Alguém a se sentir bem. Esse é o caminho, né? É verdade. Inventar todo dia. Você falou do centro de convivência, né? Como há uma carência, voltando a esse dia a dia absurdo e que captura as pessoas, como há uma carência dessa troca, né? Nas trocas você percebe que o outro também tem questões parecidas com as suas, potenciais como os seus. Porque normalmente esses projetos, eles ocorrem de uma forma muito voluntária, né? Nos CAPs não, há uma estrutura voltada para isso, né? Os oficineiros, né? Os espaços das oficinas. Mas normalmente quando se pensa a atenção básica como um todo, há muitas iniciativas de pessoas voluntárias que desenvolvem um trabalho de artesanato. São muito potentes, mas a gente entende que precisa de um investimento e de um lugar para essas políticas e essas práticas, né? Como a Marlene está falando, né? Acaba que a gente não consegue acessar muito esses trabalhos. Eles existem. Uma unidade da Tijuca, por exemplo, construindo identidades de mulheres, né? A partir de um ofício, das costuras, né? Isso é muito potente. Mas a gente precisa entender, e talvez fortalecer esse movimento, que a gente precisa de políticas públicas de investimento nessas ações, levar isso mais a sério. Arte e saúde. Arte, saúde, política pública, né? E é interessante, né? Porque a gente está brincando aqui, tá pirando, tá pirado, pirou. E ao mesmo tempo está falando de levar a sério, né? E é disso que se trata, né? Como a gente leva a sério coisas que são tão... Isso fala um pouco da nossa cultura, né? A importância de você levar a sério o brincar, né? Do lúdico, a criação, a expressão, o desejo, a liberdade. São palavras que vão ficando perigosas à medida que eu vou falando aqui. Vão ficando perigosas, porque as pessoas, com essa dificuldade de se enxergar e de estar no seu dia a dia além do trabalho, além da conquista do dinheiro, elas não querem muito saber. Você vai nos lugares, você vai se afastando dos lugares mais... que tem mais, as pessoas têm mais poder aquisitivo, você vai vendo como vão diminuindo as possibilidades culturais. Né? O Amir falou, a vida cultural intensa de um país faz um país saudável. O oposto disso é um país oprimido e deprimido. Né? Então, isso também é uma luta. As políticas públicas também entender que cada região precisa ter seu aparelho cultural para reunir as pessoas, para as pessoas se expressarem. Já começa, e até começa, desculpa, já começa com, por exemplo, da unidade que eu represento, a dificuldade primeira é o paciente ter direito a ir e vir. Né? Ele não tem dinheiro, ele tem um passe, né? Ele recebe um passe para o tratamento, mas ele é entendido que é só para o tratamento. Ele não tem direito de ir ao cinema, de ir ao teatro, de ir ao shopping. Então, é preciso que isso seja visto, né? Esse paciente, ele precisa circular pela todo cidadão. Para isso, nós estamos dentro de uma reforma, né? Que ele tenha direito, né? De ser cidadão, que ele tenha autonomia. E, para isso, ele precisa de se locomover, né? De pegar um metrô, de pegar um trem. Então, essa passagem para ele tem que ser a mais ampla, não é? O transporte público tem que ser público, né? Tem que ser público de verdade. E confortável, se possível. Confortável, né? E a gente também, no nosso trabalho, a gente também precisa de um investimento, né? Para poder desenvolver melhor, né? Não tirar leite de pedra. Eu vou terminando o programa, chega uma provocação do Carlos Costa de São Paulo. É por isso que esse país não anda. Porque ao invés de se fazer ciência, de se trabalhar, fazer remédio, perde-se tempo com pintura e dança, pelo amor de Deus. Como a gente responde? Eu acho assim que a pessoa tem que entrar em contato melhor com essa experiência do que é perder tempo, não é? Porque muitas vezes, quando você perde tempo
você ganha muito em sabedoria, em reflexão, né? Em poder falar melhor de si. Mas é uma provocação boa, né? Porque faz a gente pensar, que mito é esse que a ciência é tão salvadora, né? E a arte também não pode ser ciência? Será que a arte não é ciência? Aí a impressão que dá que a arte também é ciência, porque tudo é ciência, né? A gente tem um programa aqui chamado Ciência e Letras, que é de literatura, e teve um filósofo que falou que a ciência está sempre tendo que se rever e dizer, não, eu estava errada. Eu estava errada. E um poema você não precisa rever nunca, né? Pois é, que é coisa mais... O poema mais... nunca diz eu estava errado. E a ciência não. É interessante isso que você diz, né? A gente supervaloriza a ciência, mas a ciência é a arte pura. No momento que você está criando coisas que depois a gente vai perceber, não, então temos que criar coisas novas, né? Então, a arte, ela é polissêmica, não? Tem vários significados, né? Muitos significados. Eu não creio que o propósito desse programa seja chegar a um consenso. Pelo contrário, eu acho que deve abrir brechas para o dissenso. Seja bem-vindo, Carlos, e sua outra opinião. Não é mesmo? Para isso fazemos arte. E isso a arte nos ensina, né? A ser flexibilizar inclusivo. E ser inclusivos. E ouvir as opiniões de todas as formas. Todos os matizes. De todos os matizes. Que bom. Obrigadíssimo pela presença de vocês. Agradecemos. Nós é que agradecemos a oportunidade. Se você quiser baixar ou compartilhar esse programa, entre no nosso site canalsaude.fiocruz.br. Você pode também acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR e a gente se vê na próxima semana. Até lá.